Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar com aqui meu trabalho de começar a pensar a questão da trajetória científica, para a gente poder juntar, como eu disse no outro vídeo, com a questão que eu já tenho tratado das questões econômicas e tecnológicas, a gente pensar um pouquinho a questão das ciências. Tá? Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a física, como é que foi um determinado aspecto interessante da evolução da física para entender como é que ela se desenvolve hoje em dia, em relação a como se desenvolveu no passado, e ela está numa busca bastante importante ao longo desse tempo. A questão é a seguinte: no começo do desenvolvimento das físicas, né, na Europa, ela era conhecida como filosofia natural. É considerada parte da filosofia, mas pensando a realidade física, né, da física, né, da realidade manifesta, dentro desse âmbito e tentando descrever e tudo mais. Ela começa principalmente com a área de mecânica, tanto a mecânica terrestre quanto a mecânica celeste. A mecânica terrestre é muito importante na Europa por causa daquilo de navegações, não, porque a gente precisava, quer dizer, a gente não, eles né, precisavam pensar, por exemplo, balística e outras questões assim práticas desse grupo navegante aí para poder lidar com os canhões e tudo mais, as armas. E na Celeste também, porque eram os astrolábios com a astronomia que usava para se orientar, usavam os astros, né? No meio do mar. Obviamente não tinha GPS naquela época, né? Não tinha nenhum outro meio de se orientar. Você estava no meio do mar, você olha e volta, mão, naquela direção. Mas você distingue uma direção da outra. Naquela direção, o que tem? Ah, tem um monte de água, na outra também. E na outra também, então tudo igual. Está no meio do alto mar, não existe uma distinção nenhuma. E a chance de você de repente errar para onde você está indo é muito grande. Então eles usavam os astros e a posição das estrelas, né, principalmente, para guiar. E aí começaram a desenvolver mecânica a partir daí, para tentar entender, para não se perderem nessa questão. Tá? Outras áreas começam a surgir da física. Na verdade, a física começa a aglutinar. Ela não surge como uma física, como a gente conhece hoje, são vários pequenos conhecimentos, de que começa a mecânica, a acústica, a ótica, os fenômenos ondulatórios são estudados. Você tem a termologia, essa surge mais no século XVIII, que é a Revolução Industrial. Você tem estudos sobre eletricidade, sobre magnetismo, enfim. Tem várias pequenas áreas que surgem na física. Sobre eletricidade e magnetismo é uma coisa interessante. Eles começam a estudar e a partir de um momento, eles começam a observar que um fenômeno basicamente influencia o outro. Eu confesso que eu não sei exatamente qual foi o primeiro, se eles notaram que a eletricidade influencia o magnetismo e a eletricidade. Na verdade, tem um grupo aí de físicos e que fazem várias experiências, vão tirando várias leis de formação. Mas o que surge como forma, uma coisa muito estranha, é que uma influencia muito a outra e de uma forma que beira a simetria. E quase simétrica. Né? Na verdade, até hoje a gente está praticamente, as equações obtidas são praticamente simétricas. Isso, inclusive, levou alguns físicos com uma alma mais matemática e, portanto, mais afeitos à simetria, como é o caso do Paul Dirac, a basicamente não aceitar chegar tão perto da simetria e não alcançá-la. Né? Ele, por exemplo, formula a questão dos monopólios magnéticos, porque na verdade é a questão-chave que quebra a simetria entre eletricidade e magnetismo. O monopólio quer dizer o seguinte: você pode pegar um polo positivo elétrico, que é um próton, ou um polo negativo, que é um elétron, que seria o polo negativo elétrico. Mas você não consegue, no ímã, separar o polo norte do polo sul. Você tem você cortar uma, por exemplo, uma barra de Yamaomi, tem vários livros de física que escrevem o mesmo desenho, impressionante. Você corta ela barra ao meio, ela se separa em duas barras, e a do meio vai criar um polo norte e polo sul, cada um de acordo, de um lado você tem norte e sul, do outro lado tem norte e sul, e você não consegue separar. E muitos físicos consideram que é impossível, e o Dirac falou, não, isso é possível, porque ele realmente não aceitou que não pudesse, que a gente chegasse tão perto de uma simetria tão grande e não pudesse chegar nela.
E aí ele até faz o cálculo, vê, olha, a energia é muito grande para você realmente separar monopólios magnéticos, e aí ele culpa essa energia imensa e fala, olha, talvez se a gente tivesse como fazer um experimento com esse nível de energia, talvez a gente pudesse separar e achá-los. E por que eu acho isso importante? Não é tanto o experimento em si, mas essa obstinação dele já mostra uma disposição dos físicos que surge a partir daí de buscar relações entre esses vários fenômenos, né? Criar, parar de ser esse monte de esse arquipélago de várias ilhas, esses vários feudos separados de conhecimento, e começar a juntar a unificação de todos eles. De fato, você consegue traduzir muita coisa, né? A listagem de magnetismo leva as equações de Maxwell, que basicamente mostra essa quase simetria entre as equações. Pouco tempo depois que ela é formulada, o Hertz, não à toa que, aliás, o nome dele virou unidade de frequência, mas o Hertz, ele consegue mostrar que a luz ela pode ser escrita pelas equações de Maxwell como uma onda eletromagnética, e ele faz experimentos nesse sentido. Então, com isso você coloca a ótica, que é o fenômeno de estudos de fenômenos luminosos, né, dentro desse tipo de coisa. Então é como se a eletricidade de magnetismo se casasse e adotasse a ótica como uma filha adotiva. Né? A ótica de Molar, que é da visão, a acústica, né, da audição, você já conhece o som como ondas sonoras, e aliás fenômenos ondulatórios para ser visto como uma forma de explicar tanto a luz quanto o som. É verdade que no caso da luz tem a questão da teoria corpuscular e ondulatória. A ondulatória nesse momento ganha, depois tem um pequeno revés, aí teria que ser tratado um pouco à parte. Mas o corpuscular, na verdade, também de qualquer forma levaria para a mecânica também. Né? O som é colocado com onda sonora e aí encerra o assunto, eles mostram. No caso da termologia, também ela é colocada como parte da mecânica, principalmente com a hipótese Boltzmann, né, e cria física estatística, desde várias pequenas bolinhas estariam pulando para lá e para cá, e a temperatura seria o grau de agitação dessas bolinhas. Interessantemente, ele formula isso numa época que não tinha a menor base para isso, depois se descobre. A partir do século XX, você começa a criar estudos sobre a estrutura, da estrutura interna da matéria, dos átomos, que hoje a gente conhece como átomos e moléculas. E é muito interessante, eles começam a descobrir todas essas questões. E aí a hipótese Boltzmann fica mais forte ainda do que falou. Então, realmente existem átomos e moléculas vibrando. Mas ainda, com isso você consegue uma ponte até da física com outra área, que é a química. No caso de moléculas, moléculas são feitas de vários átomos distintos, se intercombinando. E aí a química pode ser vista com isso. Olha. Então a gente vai estudar como essas moléculas vão se combinando e recombinando. Os átomos dessas moléculas se combinam com outras moléculas. E é a química. Então você começa uma integração imensa de vários campos da física, que era possível nessa quase que junta química junto. Química era vista como uma ciência separada até hoje, né? Você vai ver, tem faculdades de química que não são de física, mas já começa a fazer uma ponte com a física. Então você começa uma integração muito interessante. Em geral, então, dois polos, né? O eletromagnetismo de um lado e o mecânica do outro. E aí você tem esses dois polos. E é muito interessante, porque os físicos se empolgam e querem criar uma teoria unificada. Né? Mas, cara, queremos ver uma física de tudo, né? Chamar a teoria de tudo, como alguns chamam. E, na verdade, nesse momento, ocorre uma coisa muito interessante, muito engraçada. Primeiro que geram inconsistências entre uma e outra. Eles começam a fazer vários experimentos entre áreas, assim, tipo, essa área com essa área, como é que fica? Tem esses fenômenos que misturam fenômeno de uma área com o fenômeno de outra, para, ao fazer esses experimentos, se descobrir alguma intercorrelação. Muitos modos que se fez com a eletricidade, com o magnetismo, né? Você fazia, por exemplo, a ideia do eletroímã na questão do eletromagnetismo, você basicamente bota um fio elétrico em torno de um material imantável, como uma barra de ferro, e ela vira magneticamente carregada. Então você tem eletricidade e tem magnetismo. Você começa a criar uma série de experimentos como esse, que tenta... Vamos pegar esse fenômeno e esse fenômeno, como é que eles se relacionam? Alguns exemplos desses, por exemplo, quando você aquece uma barra alguma barra de algum alimento, por exemplo, uma barra de ferro, você esquenta, ela fica iluminada. Assim, né? Você pode depois isolar ela dentro de um ambiente bem escuro para tentar captar exatamente como é que são as características da luz nesse ambiente. Isso é chamado de experimento corpo negro. O outro também é que a luz, em certos materiais, esse material muda a condutividade dependendo se tem luz emitida ali ou não.
Isso leva na relação de velocidade e a ótica. Esses dois, o experimento do corpo negro e o experimento do fotoelétrico, são essenciais dentro da história da física quântica. O experimento do corpo negro, aliás, não foi compreendido, ninguém sabia como resolver, e aí o Planck, bem na verdade, século 1900, no ano de 1900, publica um artigo que ele consegue resolver matematicamente e fala, olha, mas como ele mesmo dizia, uma coisa meio tipo assim, tipo, no puro desespero. Ele fechou e falou assim, olha, eu descobri uma conta que dá certo, a conta é essa, não tenho a menor ideia de qual o significado físico, nem porquê, nem como. E basicamente ele criava uma discretização do processo, no que ele chamou de quantização, e isso é considerado, claro, com muita razão, como o começo da física quântica. O efeito fotoelétrico foi desenvolvido pelo próprio Einstein. E ele criou essa quantização que meio que volta, eu falei que não ia entrar nesse assunto, mas acabei entrando, é uma quase teoria corpuscular da luz de novo, que é um negócio meio bizarro, né? Sou um tanto quanto negacionista na época, porque todo mundo já tinha resolvido que a luz era uma onda, e aí você volta com essa história de corpuscular, mas o Einstein era um dos negacionistas mais bem seguidos da história e conseguiu. Inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel, porque a gente sabe, eu não sei se pouca gente sabe, que depois a internet divulgou muito isso. Ele não ganhou o prêmio Nobel nunca pela teoria da relatividade, ganhou o prêmio Nobel por isso. Pelo efeito fotoelétrico, foi um passo importante para resolver a questão foi o degrau que precisava para resolver física quântica. E aí eles começaram a desenvolver, começaram a criar esse novo polo. E já tinha criado a relatividade. Aliás, esqueci de falar a relatividade. A relatividade ela vem de uma inconsistência bizarra entre eletricidade, entre eletromagnetismo e mecânica. Para a mecânica, todo movimento você tem o que chamam de relatividade galileana hoje em dia. Né? Aliás, o nome teoria da relatividade veio muito depois, mas não chamava assim, ela é eletrodinâmica dos corpos em movimento, até o doutorado dele. E aí depois chamou, quase com uma visão tardia, a chamada relatividade galileana, que é como Galileu lá no começo estabeleceu a teoria da relatividade dele, que é a teoria que a gente aprende nos colégios. Que diz que todo mundo, o movimento é relativo ao referencial. Você está lá no seu banquinho do ônibus, e de repente algum passageiro fala com você, você está parado e está andando. Sim, em relação a você. Mas em relação a quem está lá na rua, vocês dois estão no ônibus e dois estão no movimento. Então o movimento é relativo nesse sentido. O tempo não. O tempo, espaço absoluto e o movimento é relativo. Qual é a inconsistência que surge na equação de Maxwell? É que ela usa duas constantes físicas cuja média geométrica, né? Se eu multiplicar uma pela outra e tirar a raiz quadrada, né, geométrica, dá a velocidade das ondas eletromagnéticas, que é o tal de C, que é chamada de velocidade da luz, porque a luz é uma onda eletromagnética, mas é para qualquer onda eletromagnética. E são duas constantes, então é sempre uma constante. E aí surgiu uma questão que é, peraí, como é que pode ter uma velocidade constante se a mecânica diz que todo movimento é relativo? Né? Alguns até falam, não, é o relativo, esse movimento existe dentro do meio, que eles chamaram de éter, do qual se propaga. Mas as experiências, como o de Mixon-Morley, acho que assim se pronuncia, levaram à conclusão de que esse éter é muito estranho. Ele, na verdade, no universo inteiro, ele está parado em relação à Terra em qualquer momento da Terra. Eu falei, não, mas como a gente não é mais geocêntrico, isso não faz sentido. Ele está sempre paradinho, você não observa movimentos do éter passando pela Terra, em nenhum momento dela ou então em torno do Sol. A rigor é o que o Nixon Morley fala, então pressupõe que a velocidade da luz é constante. E aí a mecânica falando, todo movimento é relativo. Então a questão até é braba, né? Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas a relatividade surge uma inconsistência terrível, teórica, entre um espaço e tempo absoluto com movimento relativo, mas de repente surge uma velocidade que é absoluta, que é dada por constantes eletromagnéticas. E aí você fala, bom, mas então como é que pode? E a saída do Einstein, as equações, boa parte deles, já tinham sido formuladas pelo Lorentz, acho que é assim que fala o nome, mas enfim. Desculpa, como eu devia escrito, nem sempre essa é a pronúncia exata, espero estar errando. Mas o Einstein fez, na verdade, a tese de doutorado dele, eu costumo dizer que é mais filosófica. Ele deu uma interpretação semântico-conceitual da questão. Ele falou, não, a questão é a seguinte, o espaço e o tempo absolutos não existem. Existe a velocidade absoluta, que é a velocidade eletromagnética, a velocidade da luz, e o espaço e o tempo absolutos não existem. Eles só podem ser considerados dentro da física de uma forma absoluta, né? Se você combinar eles numa conta só, porque como a velocidade é uma mistura de espaço e tempo, eles têm que estar combinados para você entender o que é o espaço e o que é o tempo. Se você pegar um ou outro só separado, depende do observador. A minha noção de espaço e de tempo não é a mesma da sua. Meu tempo pode passar mais devagar que o seu, ou vice-versa.
Meu espaço pode ter ser um pouquinho, um pedaço de lápis como esse, o comprimento pode ser encolhido para mim, para você ser maior. Independente de como o lápis está se mudando para mim em relação a você. Isso que disse Einstein. Isso na época foi meio uma bomba. Peraí, como assim? Filosoficamente já se considera desde sempre o espaço e o tempo como categorias absolutas, sobre as quais não podem. Então realmente foi uma hecatombe epistemológica daquelas, né? E aí ele conseguiu reconceituar toda a definição básica da mecânica de espaço e tempo, que são corpos no espaço se movimentando ao longo do tempo, de onde surge a velocidade. Eu falei, não, ele cria o espaço e o tempo como relativos e a velocidade, no caso da luz, a velocidade eletromagnética, como absoluta. É só uma notinha rodapé que eu acho importante. Muita gente fala aquela bobagem, me irrita bastante. Ah, não, Einstein disse que tudo é relativo. Não, ele nunca disse que tudo é relativo, tá? Ele nunca disse que tudo é relativo. As leis da física são absolutas para qualquer física. By the way, ao contrário. Os dois grandes postulados da relatividade, um que a velocidade da luz é constante para todo observador, ela na restrita, depois ele, na geral, ele dá uma suavizada nessa questão, mas na restrita, ela é sempre a mesma, ela é absoluta. E dois, as leis da física são mesmo para todos os observadores. As leis da física são absolutas. Esses são os dois postulados da relatividade, da teoria da relatividade. O nome teoria da relatividade, inclusive, veio depois. E os dois grandes postulados são dois absolutos da natureza que ele fixa. E aí ele relativiza todo o resto, inclusive passa o tempo. Mas, então, assim, não é essa história de tudo é relativo, não. Eu estou colocando novos absolutos no lugar e os antigos absolutos são relativizados. Então, não é. Então, se você ouvir alguém falar, Einstein disse que tudo é relativo, pode mandar para aquele lugar que está falando besteira, tá? Mas então, voltando à relatividade. Então você cria a relatividade, você cria a física quântica, que vai sendo criada de uma forma, inclusive, bem. Como é que dizer? Não sei se pode dizer empírico, ou assim, ponto a ponto, enfim. Não é criado, ao contrário da relatividade, que o Einstein pensou toda aquela questão filosófica. Foi mais, a física quântica é mais que nem o eletromagnetismo, né? Ele vai surgindo por pequenas equações que você vai captando aqui, uma forma. Esqueci a palavra ser indutiva, agora que me ocorreu. Quer dizer, você vai pequenas equações aqui, vai tentando meio bottom-up, tentando achar alguma teoria que faça isso. A teoria, ela tem umas certas. Ela é um pouco confusa, mesmo, mas também não vou entrar aqui em questões, porque realmente explicitar, inclusive, algumas coisas que eu, particularmente, acho que existem inconsistências teóricas e para as quais muitos físicos passam pano porque funciona a teoria, mas ele cria isso aí. E a partir daí a física entra assim, bom, a gente agora tem dois polos. Né? Era a mecânica eletromagnética, a relatividade e física quântica, vamos tentar unificar. Está tentando até hoje, em várias teorias. Eu achei que tinha criado mais duas de novo, mas eu para falar a verdade, perdi um pouco na contagem. Eu acho que tem mais. Mas série de teorias tentando explicar. E até hoje eles não conseguiram unificar. E qual é a minha questão sobre isso? Eu acho que tem problemas mesmo. Eu acho que à medida em que várias teorias foram historicamente criadas ao longo de conceitos distintos, valores distintos, muitas delas aproveitando conceitos anteriores como se fossem objetivistas, porque física é muito objetivista. Ele acha que os conceitos que ele cria existem per se e não é bem assim. Por mais que funcione muito bem, por mais que tenha objetividade na experiência científica, você sempre pode dar uma ancoragem no empírico que é invejável para quase todas as outras ciências, né? É que mais tem isso. Os conceitos continuam sendo criados por seres humanos em contextos históricos, sociais e institucionais específicos, e isso cria significados diferentes com os quais muitos físicos não se ligam, e isso cria inconsistências. Várias, muitas, imensas. Então tem que ter cuidado. Eu acho que essa unificação, particularmente, eu não sei nem se é desejável, porque como eu falei, já, por exemplo, na matemática, eu falei isso em outro vídeo, ela nunca, ela tentou um aporte geral filosófico, mas ela não se sente que nós precisamos unificar tudo uma teoria só, e as diferentes visões são interessantes na matemática. Eu acho que a física devia seguir mais exemplo da matemática. Ela entrou nessa de vamos unificar tudo que eu quero ser. Acho uma coisa até de uma certa vaidade intelectual de quero saber tudo que, né, conhecer a mente de Deus, saber cada coisa como funciona, né, isso existe, até no humor, né? Existe, eu já vi camisas de físicos usando camisas escrito assim, a equação de. E Deus disse, a equação de Max assim, e a luz se fez. Uma referência como fosse bíblica lá no primeiro capítulo de Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis com a questão da equação de Max. Quer dizer, nós estamos descobrindo os mistérios da criação. Físicos têm muito esse tipo de coisa, assim. Às vezes eu acho um pouquinho, uma certa ego demais, assim. Eu acho que tem que baixar um pouquinho a bola na física e falar, não, peraí, gente, tem visões de várias coisas
E a gente criou vários fenômenos separados e a gente agora juntou e está tentando juntar. E eu acho que tem questões assim, semânticas, conceituais, na estrutura de pensamento que não estão sendo vistas, porque os físicos não estão nem preparados para isso. Aliás, pessoas de exatas já não têm preparo para pensar nessa questão. Mas semântica, as coisas são muito ditas objetivas e fáceis, lineares e exatas, e não é bem assim que a banda toca. E aí eu acho que tem, inclusive, trabalhos que eu falo, olha, esse aqui está muito ruim, infelizmente. Alguns até difíceis conceituados, mas eu não vou comprar essa briga. Mas, enfim, existem trabalhos complicados e que você, na verdade, descobre que as diversas referências teóricas não são muito boas, né? Existem trabalhos existem estudos que estão meio travados. A física meio travou nessa busca por unificação. Ela acha que vai conseguir. Até o que ela acha que é uma unificação também é difícil de conceituar, porque ela pensa de forma muito elementarista. Por exemplo, o modelo padrão quer fazer quase para subpartículas o que fizeram no passado com a tabela periódica, quando se conseguiram essa estrutura do átomo. Então, eu já olhei o modelo padrão, até a tabelinha, até o formatinho é igual da tabela periódica. Tá na cara que é copiar a tabela periódica, só que agora na subpartícula, não nas moléculas, mas agora no subátomo, né? Abaixo do átomo. Que, aliás, é uma coisa engraçada, né? O átomo, inclusive, é um erro teórico, né? O átomo originalmente não era para ser... O nome, quer dizer, indivisível, era para ser uma partícula divisível, e aí você descobre que tem subpartículas, e as próprias subpartículas também não são bem assim, porque o conceito de partícula na física quântica é muito complicado, então, na verdade, virou tudo uma bagunça, né? Enfim, dá para falar bastante coisa aqui que tá uma bagunça. Eu pessoalmente acho que a física está travada por causa de uma bagunça conceitual que ela sequer enxerga e acho que ela tem que começar a olhar e tratar. Mas eu vou tratando isso com o tempo. Hoje eu consegui passar dos 20 minutos. E a história é grande. Eu até queria fazer um vídeo curto, se não me engano. E é isso. E eu acho que dá pra gente ir falando aos poucos de vários conceitos da física, como é que eles realmente vão ficando bagunçados. Como é que a gente pode arrumar, até para ajudar depois a realmente desenvolver teorias físicas num contexto teórico, epistemológico, filosófico, mais clean, né? Menos cheio de ideias bagunçadas, porque a física, eu pelo menos tenho essa percepção, eu estudei física e achei que está uma bagunça. Uma bagunça teórica de conceito e ninguém entende nada e ela está travada, ela não consegue unificar essa teoria, não sei nem se é desejável, mas de qualquer forma. Nessa discussão do que quer, o que pode, se for possível também, se é que é dessa forma, enfim, tem muita coisa aí. E eu já consegui, só com o que eu queria falar, de chegar a quase 23 minutos. É isso, eu vou fazendo mais vídeos aos poucos sobre isso e vamos parar aqui para não ficar um imenso vídeo, já está bem grande já, tá bom? É isso, a questão então do meu vídeo é essa, como que a física está andando, ela está buscando essa teoria campo unificado e eu nem sei nem se é desejável ou sequer é possível, enfim, né? Então vamos ver. Eu falarei mais sobre alguns aspectos específicos disso no futuro e é isso, gente. Tá imenso o meu vídeo, desculpa. E até a próxima.